professor Edson Ferreira Martins, do Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa, foi demitido essa semana depois que alunas denunciaram ele por crimes sexuais. Ele era conhecido por se relacionar com jovens que tinham acabado de entrar na universidade. E algumas delas, com o passar do tempo, foram relatando e aí levaram para a universidade, né, um processo interno da instituição, que foram vítimas de abusos e até de estupro. Elas levaram isso em 2019 para a universidade. Na demissão dele, no processo, na decisão que a gente teve acesso, foi dito que ele usou do cargo, se aproveitou da posição para se aproveitar das garotas. Cris Fibe, você que é boa para dar nome para as coisas, né? Isso tem nome, né? Assédio sexual pela lei, né, Camila? Esse caso, eu sei que tem denúncias também de estupro, mas quando a gente fala de relação professor e aluna, isso realmente na lei, o que está escrito na lei é superior hierárquico, né, Camila? Mas já tem jurisprudência, porque juízes já reconheceram relação entre professor e aluno como havendo uma diferença hierárquica, e eles dizem assim, a jurisprudência diz assim: se esse professor tem ascendência na carreira e no desempenho acadêmico daquele aluno ou daquela aluna, isso é considerado assédio sexual, sim. Se essa aluna, esse aluno foi constrangido a, né, ter alguma interação sexual na lei, isso é assédio sexual. Então, tem semelhança na lei, né? O assédio sexual cometido por um superior dentro do seu trabalho, da sua empresa, e o assédio sexual cometido por um professor, mesmo que universitário, contra alunas eventualmente maiores de idade. Entendeu, Camila? Não precisa ter uma carteira assinada. É isso, é uma relação em que há, claro, uma diferença de poder, uma diferença hierárquica e aquela relação pode abalar, e a gente sabe que abala o desenvolvimento acadêmico. E aí, para além do que diz a lei, a gente pode falar, né, do que isso causa nas alunas vítimas de assédio sexual por parte dos seus professores. Isso causa, sim, constrangimento, a aluna vai ficar achando que o sim ou não vão fazer diferença no seu desempenho acadêmico. Muitas sofrem retaliação dos professores depois de não consentir a uma eventual interação sexual, não cair numa cantada, ou dar um fora, ou até ser grosseira, como um professor que dá em cima de uma aluna poderia merecer, e isso pode abalar as notas, o desempenho. Então, há uma diferença, um desequilíbrio de poder muito claro. E eu estou sem o meu livro aqui, Camila, mas tem um livro interessante que eu gosto de indicar para vocês quando eu leio algo que tem a ver com o tema. Tem um livro que chama O Direito ao Sexo. É uma edição da Todavia, é um livro em português. O Direito ao Sexo, o subtítulo é Feminismo no Século XXI. O nome da autora, eu não sei ler, mas Âmia é o primeiro nome e Srinivazan é o segundo. Então, esse livro, que é da Todavia, tem um capítulo sobre vários aspectos da violência sexual, mas tem um capítulo especialmente sobre a interação professores e alunas. E diz lá, os professores também deveriam receber um preparo, né, para dar aula e para estar naquela posição hierárquica, porque o professor se deixa ludibriar, se deixa encantar por um enaltecimento das alunas que eventualmente vem neles o que elas querem virar profissionalmente. Essa admiração que as alunas cultivam pelos professores não é para ser entendida como uma admiração afetiva amorosa, para elas terem uma relação, né, sexual amorosa com esses professores, é uma admiração profissional. E quando quando o professor reduz a aluna ao seu corpo, ao que ela é esteticamente, ele também a reduz intelectualmente, né, Camila? Para a gente também é algo extremamente agressivo quando a gente é tratada dessa forma. Talvez elas nem se deem conta, Cris, na hora, até achem bom, olha, o cara tão legal, né, gostando, interessado de mim, mas esse amargo dessa relação, que foi o que você disse, acho que fica, né? Fica alguma coisa errada ali, como você falou, né? Essa diminuição da intelectualidade. Em algum momento, acho que se percebe, né, que era esse o ponto, e a pessoa vai se sentir diminuída. Acho que ficou claro, sim, a sua explicação. É A isso. gente quer É falar como se mais? colocasse a gente. Não, é como se, só para te complementar, é como se colocasse a gente no nosso devido lugar, né, Camila? O nosso devido lugar, que é o lugar do corpo, do objeto para servir a esses homens, e não o lugar de ser respeitada realmente
atualmente. Exato. A gente procurou a advogada do ex-professor, a Marinês Alchieri, e ela diz que ele não cometeu nenhum crime, que as denúncias foram orquestradas contra ele, que ele teve relacionamento com alunas, mas que era consensual. E aí a gente entra num dos assuntos que eu mais gosto de conversar com a Cris, essa coisa do consentimento, né? Ah, porque ela quis, ela já tinha 18 anos, se ela não quisesse era só dizer não. É tão simples assim, Cris? Eu amo esse tema, a gente conversa muito mesmo sobre isso, Camila. É fascinante, porque não há uma definição pela legislação brasileira do que é esse consentimento. E o consentimento só é válido, né, diante de um juiz, quando se a gente vai discutir se houve violência, esse consentimento só deve ser válido se ele foi dado de maneira livre. E é aí que está o pulo do gato nos casos de assédio sexual. Às vezes, a mulher pode ter dito sim, mas esse consentimento é dado por algum constrangimento, ou por fraude, como no caso das fiéis do João de Deus, ou porque elas tinham medo de perder o emprego, como em denúncias de violência no trabalho, né, de quando o superior hierárquico é seu chefe. Se você está dizendo sim, porque você tem medo de perder o emprego, você tem medo de ser reprovada na faculdade, ou alguém te disse aquela interação sexual era fundamental para uma cura espiritual. Em nenhum desses casos, esse consentimento é livre. E isso precisa ser falado porque nem a gente, as mulheres que são vítimas desse crime, sabem. Elas ficam muito culpadas, Camila, porque elas dizem: putz, eu não falei não, eu não fui clara o suficiente. Mas você não falou não porque você estava absolutamente constrangida e às vezes o seu corpo até congela, né, Camila? Então é isso. No caso do assédio sexual na universidade, a gente não. É muito delicado, porque às vezes, sim, houve uma interação, a aluna até se apaixonou por aquele professor. Então, é muito delicada essa discussão. E a gente precisa falar sobre o que é esse consentimento livre e quando que esse consentimento é válido. O que eu sempre digo para os homens que se encontram nessa posição, né, de superior hierárquico, professor ou empregador, que ficam tentados a se relacionar com uma subordinada. Essa relação de poder já é desigual. Você, quer dizer, mulheres e homens já têm desequilíbrio, né? Já não tem equidade de direitos nessa sociedade atual. Quando o homem ainda é superior hierarquicamente, há muito desequilíbrio. Então, na dúvida, não faça. Não precisa, vai se relacionar fora do trabalho, né, Camila? Não, para quê? Pra quê, né, menina?